Olá, boa tarde, Carla Farrapa. Hoje a gente tá com o Ícaro, para vocês verem que além do salto, não é de salto alto, a gente é de salto quântico. E a gente tá falando com o Ícaro, que eu conheci através de conhecidos em comum e através de um medo meu, um receio. Ele faz ayahuasca no espaço dele e eu sempre tive muita curiosidade, mas também muito receio, porque tinha um entendimento errado da situação. E depois eu fui lá, conheci, não fiz ayahuasca ainda, vou fazer, mas... E a gente acabou se conhecendo, conversando e chegou aqui a... Não sei se é uma amizade, mas a gente tá, né, caminhando para isso. Sim. E eu convidei ele para vir falar do salto quântico que ele teve, do além do salto dele, para contar para nós. Sim. Fala para nós, Ícaro. É um prazer estar aqui para trazer um pouquinho desta experiência de vida, eu acho, né? É interessante, eu gostei muito do nome Além do Salto. Porque, e você conversando com a Paty, né, agora há pouco, mostra que a gente tem vários saltos quânticos que a gente dá na nossa vida, né? Se a gente não está atento a isso, a gente perde a percepção desses saltos. Os meus saltos, né, foram vários, mas dentro da jornada que eu faço hoje, assim, que é a parte do terapeuta, a parte do xamã, do condutor de cerimônias com a medicina ayahuasca, foi realmente um salto que veio a partir de uma dor, eu acho, assim, né? Eu tive a minha mensagem de que eu era um xamã quando eu tinha 22 anos. Meu primeiro filho já tinha 4 anos. E eu não dei atenção para aquilo, porque eu nem sabia o que era. Foi uma médium que veio do Rio Grande do Sul. E ela, numa consulta particular com ela, ela me falou. A entidade que acessou ela, né, no campo, escreveu no campo, assim, depois de 45 minutos conversando comigo, ela escreveu no ar, assim, xamanismo. Legal. Você tem que estudar a química da planta e a física quântica para você poder ajudar as pessoas e cumprir a sua missão. Mas eu tinha um filho de 4 anos, eu tinha só 22 anos, não queria saber de nada, nem sabia o que era o xamanismo, fui tocar a minha vida. E aí a vida foi seguindo. E depois de... Eu tinha 22, depois de uns 15, 18... Poxa vida, foi há 4 anos atrás, eu tô com 42 hoje. Então foi um tempão depois que eu vim me conectar com a ayahuasca. E eu estava passando por um processo na minha vida onde eu estava com uma depressão muito profunda. Realmente uma ansiedade muito intensa, eu tinha um pânico, não andava de avião, não andava de elevador, não andava de carro fechado, subia os prédios pela escada, era assim muito difícil. Eu estava vivendo uma experiência de vida onde eu estava vivendo pelos outros, pelo que os outros achavam correto, e aí estava deixando de manifestar a minha essência. E sempre fui um artista, sempre trabalhei muito criação, sempre tive essa parte criativa muito ativa, e eu estava deixando de fazer isso. E foi bem na época que veio a pandemia, então muitas coisas ali realmente estavam em desacordo com a minha essência, com o que eu realmente era. E a gente hoje, eu vejo hoje, né, entendo hoje que a parte criativa tem tudo a ver com a parte curativa, com o curandeiro. Uma pessoa que é curandeira, ela geralmente é criativa. Ela trabalha ou pintando, ou criando coisas com a mão, ou alguma coisa ela está fazendo dentro da criatividade. E aí foi quando eu, através de um recado que eu recebi... Outro? Mas esse recadinho assim foi de uma pessoa viva, mas que me levou a olhar para a minha vida. E aí quando eu comecei a olhar para a minha vida, eu percebi que eu estava nessa jornada que não era a minha jornada, né? Vivendo pelo que os outros achavam e pelo que o sistema e o padronizamento do sistema achava que devia ser. E é tão mais fácil a gente entrar nisso, né? Muito mais fácil, mas aquilo dói, né? Quando você tem um despertar, um salto quântico para acontecer e você não consegue sair desse padrão, aí você entra no que eu estava, depressão, ansiedade, fobias. Às vezes eu pensava em atirar o carro de frente a um caminhão para acabar com tudo isso. Mas aí eu pensava, e se eu ficar preso na carenagem do carro? Aí me dava fobia. Aí eu começava a falar assim, não, então não vou me atacar nisso. Aí eu entrava num processo, numa dualidade de pensamento, assim. Bom, aí, com tudo isso, muitos desprendimentos, muitos ciclos se encerraram depois dessa minha percepção. E tive um contato com a ayahuasca através de uma pessoa que veio de Sorocaba para Curitiba.
Eu vou resumir para não contar muita história, senão a gente vai ficar aqui até de tarde. E aí a gente foi se conectar com a Ayahuasca, eu e a Patrícia. E nessa primeira experiência com a Ayahuasca eu só vi coisas incríveis, lindas, uma experiência fantástica, assim. Eu nunca tinha nem lido sobre a medicina Ayahuasca, não tinha recebido informações nem ruins, nem boas. Dadas. Então eu fui de coração para entregar. E aí, nessa minha primeira experiência, para mim foi lindo. O que tem na capa do meu livro aqui é basicamente o que eu via dentro do campo. Muitas coisas bonitas, muitas mandalas, muitas coisas coloridas. Foi uma experiência incrível. E eu me vi cuidando de alguém dentro de uma sala, vestido de branco. E a sala toda branca e a pessoa numa maca. E aí eu falei, puxa vida, né? Deve ser reiki. Voltei para Curitiba e fui fazer reiki. Aí a minha sogra falou assim, cara, você tem uma energia muito forte, mas você faz muitos sons e coisa, não é reiki. Olha, eu quero conhecer a tua sogra. Você vai conhecer ela. Aí eu fui lá e fiz mais uma cerimônia no mês seguinte em Sorocaba. Saímos de Curitiba e fomos para Sorocaba. E aí eu falei para a medicina, porque a medicina a gente vê ela como uma consciência que conversa com você quando você expande a sua percepção e a sua consciência. E eu falei, eu quero que você me mostre realmente o que é, porque tem alguma coisa que eu não estou conseguindo pegar aí nessas informações. E ela me mostrou, eu ali na mesma sala, só que montes de elementos xamânicos em volta. Que legal. E aí eu falei, é o xamanismo. E nesse dia a gente foi de noite pro hotel, e no hotel eu recebi a minha mensagem de noite, assim, que eu acordei às 3 e pouquinho da manhã, com realmente um zumbido no ouvido. E quando ele sintonizou, eu comecei a ouvir essa mensagem, digitei para mim mesmo no celular. E é uma mensagem muito bonita, não sei se cabe falar aqui. Sim, por favor. Ela dizia assim, se eu vim até aqui, porque vou me segurar se eu posso me sentir como parte deste lugar. Sou filho desta terra, este é o meu lar. Aqui eu me reencontrei, eu vim para ficar. Na mata me achei, na mata vou ficar, na mata eu nasci, para a mata vou voltar. Sou um caminhante da luz. Aqui posso me curar. Em meio à mata escura eu comecei a me olhar, perdido na escuridão eu pude acreditar. Sou filho do Criador, sou luz e vou brilhar. Sou divino, sou o caminho, eu posso me iluminar. Se entregue como um todo, como parte desse lugar. Você é quem te guia, é o guardião da sua morada. Seja luz para o seu povo e para quem te procurar. Que legal. E dormi. E peguei o sono de novo, automático. Eu acho que as pessoas deviam ter um caderninho ou um celular do lado, porque a gente recebe algumas mensagens coisas à noite. Aí eu dormi e tive um sonho lúcido, assim, onde eu me vi sendo levado por cima de uma montanha e uma cerimônia acontecendo em volta de uma fogueira. Só que estava me prendendo e eu ainda estava com aquela fobia de ficar preso. E eu falei, eu não quero que seja assim, eu quero que eu esteja no controle. E aí eu acordei. Quando eu acordei, eu estava preso na cama numa paralisia do sono. E não conseguia sair daquilo, né? Bom, e aí, beleza, aconteceu tudo isso, a gente pegou o carro e viemos para Curitiba. E no caminho eu falei assim, mas alguém já me falou do xamanismo. E aí eu lembrei dessa minha experiência com 22 anos. Achei um DVD que foi gravado para confirmar que eu tinha escutado aquilo aquele dia. Aí eu comecei a jornada. Então a Ayahuasca foi onde tudo abriu, assim, dentro de uma percepção de mudar a minha vida, porque eu trabalhava 20 anos na mesma coisa. Eu tinha uma empresa, comecei a trabalhar com gravação e corte a laser, abri uma empresa e aí tudo isso foi acontecendo por 20 anos. E foi ali, com essa experiência de Ayahuasca, que eu comecei a buscar. Então, às vezes a gente estava sem dinheiro, tinha o dinheiro da passagem para eu ir sozinho para Sorocaba, eu pegava o ônibus e ia. Porque eu sabia que lá, participando da cerimônia com a Ayahuasca, eu ia aprender o que eu precisava aprender. E foi um ano de ensinos, onde tanto o espaço que me acolheu, quanto a medicina Ayahuasca, através da expansão da consciência, foi me trazendo conhecimentos, experiências, vivências, observações dentro do campo. O que foi me preparando, porque quando encerrou esse um ano, eu me conectei com o meu mentor dentro do xamanismo, que é o Rex Thomas. Aí eu fiz a minha iniciação de um xamã. E foi aí que tudo virou, assim, que a minha vida totalmente se transformou. E aí eu fui para esse lado total do xamanismo e das experiências com as medicinas da floresta. Conta para nós, assim, um pouquinho, o que é o xamanismo, porque as pessoas não têm ideia do que é, né? Sim. Nem eu sei se sei. Muitas pessoas ligam o xamanismo a uma religião. Se a gente for falar que o xamanismo é uma religião, então a gente tem que trazer ela como a primeira religião do mundo.
né? Porque é a primeira forma de contato com o divino, né, que aconteceu na humanidade. Antes de qualquer religião, os xamãs, né, os curandeiros, os pajés, as pessoas que eram desta parte espiritual, dentro de um grupo, de uma tribo, de uma aldeia, eram quem tinha o contato com esse campo espiritual para trazer essas informações. Então, o xamanismo, se você se torna... estar dentro do xamanismo não é ser um xamã, né? Porque você ser um xamã, você é o caminhante entre esses mundos. Então, você está ali para guiar as pessoas dentro dessa percepção dos mundos que existe, desses campos vibracionais que tem. Quando você se conecta com o xamanismo para exercer essa experiência de xamanismo na vida, aí você começa a trazer, que é até um tema do meu próximo livro, que é a omniconsciência e o omniconhecimento. É o estado de presença profunda conectado com o todo. Isso é o xamanismo. É você saber olhar para um rio e saber que ali corre águas, que é energia de luz em forma líquida, que é uma consciência. Você olhar para o fogo que queima, é você entender que ali existe uma consciência também queimando. Ali é uma frequência. Olha para a árvore e lá tem uma consciência. Olha você sente o vento, você percebe que tem uma consciência. E os antigos faziam tudo isso. Conversavam com o fogo, com a água, com o rio, com os animais, com o vento, recebiam informações. Então todos os elementos são parte de um todo e a gente não aprende muito isso, né? Mas todos esses elementos estão em nós. A gente é o todo, né? A gente é o todo, então tudo isso está conectado com nós, e nós com esse todo. Então isso é o xamanismo, é você entender a omniconsciência que você tem, que você pode ter, do omniconhecimento, que é a conexão com o todo. A partir deste ponto, você se torna um com o todo, e o todo com você se torna o eixo, como a gente gosta de falar, o eixo de ligação entre o mundo celestial, o mundo da vida na Terra e o mundo dentro de cada um de nós. O mundo que a gente vê, ele é muito cheio de barreiras, né? Muitas barreiras. Quando a gente abre, a princípio é assustador, né? Porque você vai ver o teu mundo é muito maior do que aquilo que disseram para você que é. Mas é tão mais bonito, né? Tão mais brilhante, tão mais bonito, tão mais... É muito mais legal. Mais legal. Eu ia dizer mais legal, é bem mais legal. É muito mais legal. Porque você abre muitas possibilidades na sua jornada. Muitas possibilidades. Você não fica preso a um sistema, preso a uma crença, preso a uma limitação que acontece, que são impostas a nós. A gente nasce, né? Limitado. Nasce. E assim, porque a gente vai crescendo sobre regras, isso. né? Mas aí as pessoas às vezes têm o costume de colocar essa culpa de tudo isso na religião, ou no pai, ou na mãe. Não, mas é uma coisa que vem muito distante, lá de trás. Qual é o nosso propósito aqui? É curar esses ancestrais? Não. É evoluir, né? É evoluir. É se libertar disso evoluindo, buscando a evolução. Quando a gente se cura, a gente está curando os outros. Com toda certeza. Quando você não se é cura, os outros eu me curo. daqui. Quando eu me curo, você se cura e assim e está vai. curando a ancestralidade. Exato. Às vezes, na minha concepção, tá? Se me corrigir se eu estiver errado. Mas às vezes, se você mexer numa situação lá de trás e não curar aqui na frente, você está piorando a coisa. Não altera nada. Não altera nada. Então, o principal é você sempre. Isso. Você no aqui e agora. É você cuidar e curar você. Eu acho que é uma coisa muito do ego de achar que a gente tem a obrigação de curar o ancestral ou libertar o ancestral. Ele fez o que tinha que fazer. Sim. Ele abriu o caminho, isso, que ele podia, como ele podia, e está tudo bem, ele está livre. Meu pai foi uma pessoa que faleceu por causa da bebida. Ele bebia muito, muito. Faleceu com 51 anos, super novo. Nossa, eu tenho muito 57. Novo. Então, e por causa da bebida. Ele teve todos os problemas que a bebida pode trazer para uma pessoa. E durante uma experiência com a ayahuasca, eu vou contar, é uma coisa muito íntima, mas eu acho que cabe aqui para entender um pouquinho isso. Eu senti a presença dele e pensei assim, dentro da minha religião, que era a Umbanda, que era o Espiritismo, eu pensei assim, tá lá no umbral, vou ter que ir lá resgatar meu pai. Eu, como um xamã, caminhante dos dois mundos, falei, vou lá buscar ele, né? E quando eu comecei a intencionar que eu ia, de repente eu percebi uma luz se manifestando na sala onde eu estava. E eu ouvi ele falar comigo. É um papo meio louco, né? Mas eu ouvi ele falar comigo. Somos de todos papo louco loucos. A gente entende. E ele falou assim, eu só estou nas sombras, eu só estou no umbral dentro da tua consciência e da tua mente. Eu não estou, quem tá é você. Eu sou livre. E aí quando ele falou isso pra mim, eu falei assim, puta vida,
Eu não tenho que libertar ele. Ele sempre foi livre. Ele viveu a vida como ele tinha que viver. Do jeito que ele quis. Do jeito que ele quis, do jeito que ele estava preparado, do jeito que ele já tinha evoluído para aquela experiência. O que ele tinha que passar aqui, ele passou. Quem sou eu para ter que libertar ele de alguma coisa? E ele me trouxe essa consciência. Eu sou livre. E assim é com todos os nossos ancestrais. Então, se a gente fica apegado a ter que libertar alguém lá de trás, a gente está fugindo da nossa própria jornada de vida. É mais fácil você libertar alguém lá de trás do que você se libertar se a olhar, si mesmo, né? Culpar e botar lá, olhar para aquele... Ah, minha tataravó tinha um segredo. E você? E você? E qual que é a sua experiência? O que você está fazendo aqui na Terra? O que você está manifestando aqui? O que você está fazendo pelos outros e por você mesmo? Aí as pessoas não olham, né? Será que... Agora é uma questão assim. Será que a gente... Lógico que a gente veio pra gente mesmo. Tô certo? Uhum. Então, quando chamam de ego, você cuidar de você mesmo, você não tá no ego, você só tá fazendo o que você veio fazer. Amor próprio. Porque misturam tanto, né? E isso é uma confusão muito grande. Até pra mim é uma confusão muito grande isso. Eu tinha uma experiência... Eu sou um bandista. Hoje, muito pela minha conexão com esse campo da luz, eu tô dentro da religião Umbanda, da Umbanda. E aí o preto velho que trabalhava comigo, ele falava assim... você olhar para você e cuidar de você não é egoísmo, é amor próprio. Você está se permitindo se amar. Então você dizer não, E é muito difícil. Você não permitir que as pessoas façam mal para você, você se cuidar, você se proteger, você se permitir estar com você um pouco, não é egoísmo, é amor próprio. A partir do momento que você consegue se amar, consegue se cuidar, consegue se estar bem com você mesma, aí você tem de dentro de você a semente das energias boas que precisa para semear para as pessoas de fora. Senão, você está querendo dar amor para os outros, cuidado para os outros e não se olha para você, e não tem você. Aí é falso, não é realmente de coração. Aí é uma atitude do ego. Uhum. Para mim, a coisa de ego, ela sempre foi muito, muito difícil de eu entender. Uhum. Por isso que eu sempre pergunto. Porque eu acho o ego bom, eu não acho ruim. É bom, claro que né? É bom. Então, pra mim, e daí quando eu falo dessas pessoas, não, ego, isso, aquilo, eu falo, mas se a gente não tem ego, a gente não é nada. Isso, dentro do xamanismo a gente tem uma expressão que a gente fala assim, a morte do ego. Que é uma coisa que até entra nessa questão da ayahuasca, ou até de outras plantas de poder, né, que a gente tem pelo planeta. Acontece a morte do ego, mas é uma morte muito perigosa. Porque tudo que a gente viveu, as nossas experiências de vida, as pessoas que passaram pela nossa jornada, é o que formou o nosso ego. A gente tem que entender o nosso ego como sendo as nossas experiências de vida. E não trazer ele como o principal da tua vida. Isso. Mas saber que ele precisa estar com você para você saber o que vai fazer. Isso, exato. Mas saber que você pode modificar essas experiências. Melhorar essas experiências. Ele não precisa ser exatamente, o seu ego ser exatamente o que você é, baseado nas experiências que você teve. Porque o ego ele vai absorvendo as coisas da nossa jornada. Só que se você só se espelha no que as outras pessoas vivem, utilizando o seu ego para aquilo, você vai ser igual a elas. Se você se inspira nelas para usar o que é bom para o bom e o que é ruim para o bom, porque meu pai bebeu muito, eu não bebo. Eu podia muito ter seguido o exemplo dele. Sim, né? Era fácil. Era fácil, mas aí eu usei o meu ego, né? Dentro do conhecimento do aprendizado que ele me trouxe, eu posso utilizar aquilo para não fazer como ele. Como um limite. Aquilo é o meu limite. E quando eu bebia, quando eu tomava meu vinho, tomava minha cervejinha, chegou uma hora que foi exatamente isso. Eu falei assim, peraí, se eu passar desse ponto eu vou estar fazendo como ele. Então eu posso me restringir. Você pode fazer isso, mas não precisa ser daquele jeito. Isso. Aí com o tempo eu fui diminuindo e hoje eu já não bebo mais porque já não cabe mais a minha experiência hoje na vida aqui. Mas o que eu quero dizer é assim, o ego ele é uma coisa boa porque ele constrói a nossa vida. Só que a gente não pode ficar preso ao ego. Uhum. Porque senão você não consegue passar para os próximos pontos de elevação e de conexão. Então é como se a gente estivesse no meio, como você até falou para o João, né? Uhum. Sair do olho do furacão para olhar o furacão para resolver as coisas. Então nesse olho do furacão você vai ter a dor, o ego, o egoísmo, o orgulho, o amor, e você vai poder, pegar o melhor de cada um, isso. Para você. O melhor de cada um. Não é fácil fazer isso não, né? Não é, claro que não. É que não, mas uma questão que é muito importante, assim, é você ser consciente das suas emoções. Porque é o ego que se apega à dor.
É o ego que se apega ao ferimento porque alguém apontou o dedo para você ou falou, como a Paty trouxe, falou da sua boca, falou disso. É o ego que se fere com aquilo. Ninguém é capaz de ferir a sua consciência, o seu espírito. Ninguém tem essa possibilidade, essa capacidade, nem seres de outras dimensões. Eles primeiro conseguem pegar no seu ego. Então o seu ego, ele não pode se ferir com o que os outros pensam ou deixam de pensar. Ele não pode ser construído baseado nessa experiência, do que os outros pensam. Ele tem que ser construído baseado na sua experiência. Na sua experiência. Por isso que ele não pode ser o espelho do outro. Porque se ele for o espelho do outro, qualquer julgamento que foge de como aquele outro é, você não vai saber lidar. Você não vai saber lidar e você vai se sentir ferido. Se você pega o seu ego, vê aquela pessoa que você almeja, você fala assim, meu Deus, essa pessoa tem tudo isso, eu quero ter tudo isso. Não serei igual a ele, mas vou usar ele como exemplo. O esforço, a dedicação. Nossa, olha, eu te convidei para vir aqui, o João te convidou, né? E eu entrei no barco, mas me deu uma aula. Que bom. Assim, eu quero ver se a gente até corta isso, porque isso é uma aula, é muito importante para as pessoas entenderem isso, porque é muito confuso. A gente fala de salto quântico, aquilo que mudou a tua vida, isso não é fácil, porque a pessoa vai saber, mas é a tua história. Mas quando a gente chegou nesse assunto, que nem sei porque chegou, né, por algum motivo né, ele me trouxe muita lucidez de uma coisa que me incomodava muito, assim, porque quando você começa a fazer coisas diferentes, automaticamente as pessoas não vão falar, no caso assim, vão falar se você é gordo, se você é magro, se tem boca, não tem boca, mas também vão falar, puta, que aquela pessoa pensa que ela é pra falar sobre aquilo, né? Isso, e você fica comprando isso pra você. Você compra pra você. Você acaba assumindo uma falta que existe no outro e não em você. E aí você acaba começando a ter essa falta, mas ela já não existe, ela já não é real, essa falta em você. Porém, se você sofre com aquilo... Aí porque tem alguma coisa dentro de você para resolver. Aí você tem que olhar para aquilo um pouquinho. Aí a gente chama de dar uma atenção para aquele sentimento, mas é uma coisa que mudou muito a minha vida nesse salto todo, é ser consciente das emoções. Não é que que a gente, depois de muitos anos que eu não andava de avião, a gente foi para o Rio de Janeiro, para um evento que a gente teve lá, que é uma imersão que a gente faz, um retiro. E foi eu andar, depois de 8 anos, eu fui andar de avião. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Como vai ser essa experiência? Quando eu entrei no avião, que tudo fechou, o avião começou a decolar, eu senti o medo aquela energia vindo. Só que eu sou consciente dela, ela não me toma mais como ela me tomava antes. Então quando eu senti, eu adicionei e percebi que ela estava vindo bem no meu chakra aqui, no plexo solar, aí eu respirei fundo e falei assim, eu te reconheço, mas eu não quero mais você, porque eu já superei isso. Pronto. Não teve mais aquela energia. Ser consciente das emoções que chegam até você. Você pode abrir a porta para a raiva, porque ela está te trazendo algum lembrete, ela está te fazendo assim, olha aqui, olha o que você já viveu. A mágoa, olha a raiva, a mágoa, a angústia, todas essas energias vêm para te lembrar de algo que você já passou e que você já superou, te engrandecer. Agora, se você abre, acolhe e fala, vem aqui, vem cá, vamos conversar. Não, aí não dá, aí você vai ficar sobre aquele efeito daquela energia há muito tempo. Eu te reconheço é forte, né? Eu te reconheço, você reconhecer aquela energia. E você reconhecer aquilo que não é bom em qualquer situação, aquilo que você não é 100% bom naquilo, você reconhecer que falta para aprender, o que falta para fazer, o que falta. Mas é uma coisa que a gente traz muito nas nossas experiências com a ayahuasca. A gente traz uma hora de informação sobre a ayahuasca antes da cerimônia. E eu falo muito sobre o processo de limpezas que as pessoas falam. A ayahuasca é uma expansão para dentro, certo? A pessoa vai olhar dentro dela. Quando ela olha dentro dela, ela começa a ter que tirar as coisas que estão aparecendo. Então, um trauma, um bloqueio, qualquer situação na vida que está uma energia estagnada impedindo que ela realize o salto que ela está buscando. Que todo mundo veio para dar um salto. Né? Isso, todo mundo veio para dar um salto. Porém, as coisas que passam na vida acabam ficando estagnadas. E a ayahuasca, por você olhar para dentro, a expansão de ser para dentro de você, ela tira debaixo do tapete essas coisas. E quando você vê isso, muitas vezes você passa pelo processo de limpeza, que é o vômito, que é o choro. Tem vários processos de limpezas que podem acontecer. Eu falo para as pessoas, agradeça. Não se assuste. Não, e agradeça. Você está botando para fora algo que te fez muito mal, ou que estava estagnado em você, mas que te trouxe um conhecimento e um aprendizado. Porque se a gente traz para a nossa experiência de vida uma mudança muito significativa sobre tudo o que a gente passa, agradecer. Se não deu certo, você agradece. Se deu certo, você agradece.
Se você sofreu, você agradece. Se você foi feliz, você agradece. Tudo na vida você trazer a gratidão. Deus olha para você, ou o campo olha para você e fala assim, essa pessoa está pronta para receber qualquer coisa. Então vamos trazer coisas para ela. E aí você começa a receber tanta abundância na tua vida que você nem dá conta. Mas a gratidão, porque tudo que acontece é para o aprendizado. Não é para derrubar. Só derruba porque a gente apega no que o ego tem costume de sentir e se apegar. Agora, se você traz a frequência e a expressão de eu sou grato por isso... Na verdade, não é fácil, sim. Não é óbvio, fácil, não claro é fácil, que não. Mas é um exercício. Mas se a gente... Eu sempre falo, o difícil é o que você não é consciente. Uhum. Se você traz consciência para o que não é fácil, para o difícil, você vai olhar diferente para aquilo. A partir do momento que eu trago essas informações e quem está assistindo, vai lembrar. Ela fala assim, não, mas eu posso agradecer em vez de me apegar. Eu estou no trânsito dirigindo, o cara me fecha. Eu posso sempre brigar, xingar a 13ª geração da mãe dele. Ou eu posso agradecer, porque eu não sei se o campo, Deus colocou esse cara aqui para impedir que eu passasse um sinal vermelho lá na frente e batesse o carro. Ou se a pessoa precisa de estar naquela velocidade, você não sabe. Você não sabe o que está passando na vida da pessoa, mas eu sei que ele está me ajudando por algum motivo. Eu agradeço por você estar me ajudando, irmão. Segue teu caminho em paz. E pronto. Em vez de você jogar no campo a energia ruim, que vai reverberar, porque as pessoas também não têm uma percepção disso. Você joga um pensamento, é como uma pedrinha no rio. Espalha por tudo. Tudo em volta contamina, né? Todo mundo então, que está em volta. Então, se você sofre por algo, não é que você não pode sofrer. Você tem que sentir essas emoções, mas você tem que agradecer por estar sentindo ela. Eu sempre falo... Eu falava muito para minhas amigas, falei, levou um tombo no namoro, alguma coisa assim, eu falava, chore tudo, mas chore tudo. Aí parou de chorar, levanta a cabeça e parte para outra. Isso. Porque se você não chora, também faz mal, né? Faz mal. Você tem que precisa colocar essa chorar emoção. mesmo, você xinga, tem que tirar chora, aí vai embora. Pronto. Viver a experiência da emoção e agradecer, porque aquilo está te transformando, te fortalecendo, te tornando uma pessoa melhor, mais esperta, mais alerta. Porque senão você vai repetir até você chorar. Isso. Ou você vai ter que ir na ayahuasca para botar para fora através da limpeza. Uma coisa ou outra. Nosso tempo é curto, dava pra gente ficar falando aqui até 3 anteontem. Sobre isso, a gente vai até... E eu agradeço muito, eu sei que você trouxe um livro, quer falar um pouco para nós? É o meu primeiro livro que eu lancei, que é o Portal Quântico, Explorando o Potencial Infinito da Consciência Humana. Este livro, ele vai ser lançado agora, no próximo mês, ele tem já em digital na Amazon, mas eu vou lançar ele assim. Linda essa capa. Em papel mesmo. Só que esse é um teste que eu fiz, mas como eu tô com esse teste lá, e eu vim aqui, eu resolvi trazer para você e com o João, para que vocês possam ter ele. E é um livro que traz muitos ensinamentos e muitas práticas para serem feitas diariamente, justamente para poder trazer a gratidão como expressão única da nossa vida. Porque a gratidão é o portal e a conexão de todas as frequências que precisa. Não é ser poliana, né? Mas é ser grato. Ser grato. Porque se você agradece, a gratidão ela é o portal do amor, o portal da compaixão, o portal da caridade, é ela que abre todas as portas que você precisa. A partir do momento que você traz a gratidão, todas as outras frequências têm porta aberta para chegar até você. Sou grata por você estar aqui. eu sempre falo, eu não sou muito de modinha, assim, sabe? Gratiluz, nada. Mas quando é para ser grato, é ser grato. Tem que ser grato, né? Eu gosto de ser grato o tempo todo. Porque mesmo pelo ruim, a gente não sabe que aquilo te livrou de um pior, né? Sim. Por favor. Eu não sou muito acostumado a fazer essas coisas. Vai acostumando, porque você vai vender muito livro. Vai fazer muito livro, né? Então... E eu, diferente da parte, eu acho que eu gosto quando ele é passado para frente. Então eu não coloco o seu nome, mas eu vou colocar a expressão para que, caso você sinta divulgar para outra pessoa... Eu vou dizer para comprar. Vamos girar o dinheiro, porque dinheiro é energia. Eu sempre fui assim. Quando eu era nova, enquanto ele está escrevendo, eu queria muitos livros. Muitos livros. Eu vivia em sebo. Então, só que o que eu fazia? Eu comprava 1, 2, daí ia lá, trocava. Porque sebo era assim, troca, né? Leva 2, pega 1, leva 2, pega 1. Mas tinha meus livros de cabeceira que eu não fazia questão nenhuma de levar para trocar, né? Então, o que eu fazia? Eu limpava a casa para os outros, eu cuidava de criança para juntar dinheiro para comprar livro. Cheguei a ter muitos livros, daí quando eu mudei, um pouco depois que eu casei, né, amor? Um pouco depois que a gente casou, eu doei um monte de livro.
Mas agora eu tô lá com meus livros crescendo de novo. Não tem jeito. Tem os livros de cabeceira, né? Aqueles livros que você deixa do lado da cama e sempre que se precisa, acorda às 3 da manhã e vai ler. Né? Os de consulta. Pronto. Thank you. É o primeiro que eu autógrafo. Ah, o primeiro livro autografado, eu sou chique, amor. Você também, por osmose. Veja se você consegue entender, senão eu traduzo para você. Que legal. Ó, que esse livro abre as portas do guardião ou guardiã do seu povo para quem tem que procurar. É isso aí. É. Não fica direcionado para a pessoa. Eu sei que é bom, importante colocar o nome, mas eu sei que uma hora você vai olhar e vai falar assim, às vezes a "Poxa." gente empresta e não devolve. É. Eu tinha um livro de cabeceira da Catherine Ponder, que ele estava comigo desde 94. Eu emprestei para uma moça e ela mudou de cidade e o livro ficou para ela. Eu entendi, mais ou menos, né? Porque eu ainda tenho apego. Que ela precisava dele. Naquele momento, comprei outro para mim. Mas, assim, a energia, e quando ela falou, cara, tem que te devolver teu livro porque tem muita energia tua nele. Então, eu entendo que o livro tem a energia de quem escreveu e quem está passando, mas Sim. tem muita energia da gente também. Então, por isso que eu falo, existem livros e livros. E os livros de cabeceiras, esses eu não passo para frente. Mas, agora, assim, às vezes, eu falo assim, ó, essa pessoa precisa ler isso. Eu dou. Eu vejo todos os livros como muitas coisas na vida. Eles são ciclos também. E às vezes a gente pode ficar lendo ele por vários anos, mas chega uma hora que você percebe que ele acaba com você. Não tem mais por que ele eu estar ali. emprestei para essa menina, eu não tô cobrando, tá, Roberta? Porque para mim ele já tinha feito todo o sentido. Já fez todo o sentido, acabou o ciclo. E para com ela, você. eu entendi que precisava. E ela, pelo que ela falou, ela aproveitou muito e lê ainda. Porque ele é um livro que você vai lá e olha, vezes Aqueles livros de cabeceira, né? Que você fica ali só resgatando. Né? Então, mas para mim ele já estava lá muito tempo parado. Muito bom. Né? Então vai para outra pessoa. E tem os que eu tenho agora lá, que são os de agora. É cíclico mesmo. Sim, é cíclico. Né? Não dá para ficar se apegando tanto. Uma porque senão a casa fica lotada de livro, Eu né? adoraria ter uma biblioteca gigante, mas não estamos mais. Eu sinto muito falta do papel, Sim, do papel, do cheiro, da sabe? impressão. Da impressão. E a gente está caminhando para um mundo que não vai ser assim, né? Então, alguns ainda ficam. Então logo eu estou lançando ele assim físico, aí convido vocês para irem lá participar. Com certeza. Vai ser no Domo. Ah, óbvio, né? Gente, os contatos vão ficar aqui. Quando eu tiver como é que é? Salt Healing. Salt Healing. Salt Healing. Ó, falo pra vocês, vão lá, é impressionante, a energia é impressionante, o lugar é super legal. Só vão, não tem muito o que dizer. Obrigado, Ícaro. Gratidão, foi muito Deus bom. abençoe A todos e nós. a gente possa falar muitos saltos aí. Isso aí, muitos saltos por aí. Gratidão Certo. a todos. Tchau, beijo, gente.